Olá, mais uma vez. Há bastante tempo atrás, numa terra distante, um casal que tinha acabado de se conhecer decidiram manter o relacionamento mais firme e se casaram. Naquele momento, tanto o homem quanto a mulher eram separados. Tanto o homem quanto a mulher tinham filhos. O homem tinha 3 filhos. Naquela época, um dos filhos dele estava num outro país bem distante, e aquela mulher tinha já uma criança quase que recém-nascida. Ela tinha 3 meses. O pai biológico dessa criança decidiu desaparecer, mas ele não faleceu, ele simplesmente decidiu desaparecer. Com o tempo se descobriu o motivo, mas nós não vamos falar dele, nós vamos falar do casal. Esse homem que decidiu casar com essa mulher assumiu a paternidade, não juridicamente, mas decidiu criar essa criança. Como eu disse, ela tinha 3 meses. Os anos foram se passando, essa criança foi crescendo. Um belo dia, quando já na fase escolar, ela já sabia ler, escrever, ela pegou os documentos do pai, assim, estavam em algum lugar da casa. Ela leu os nomes dos pais e ela perguntou para a mãe dela: mãe, por que eu não tenho o mesmo nome, o mesmo sobrenome do meu pai? E ela ficou sem saber o que falar e ela foi consultar o pai, o marido. E o marido falou: vamos conversar com ela. Os 3 se juntaram e ele explicou, falou assim: olha, aconteceu isso, seu pai sumiu e juridicamente é muito difícil e eu decidi assumir você. E essa criança não falou nada. Os anos, obviamente, continuaram se passando. Essa criança foi crescendo, foi ficando uma moça muito bonita, muito vistosa. E ela também conheceu outras crianças, foi fazendo amigos ao longo da vida dela, conheceu amigos, amigas, e também conheceu, no meio desses amigos e amigas, pessoas que também eram casadas, né? Os pais eram casados, mas um deles não era pai biológico, ou o pai ou a mãe. Mas quando entrava nessa conversa de roda, nessas conversas sociais, sempre os pais dos amigos falavam: ah, minha enteada, meu enteado, tal. E esse casal em específico, um dia, um dos casais que tinha uma semelhança nesse formato de criação perguntou: por que você não chama a tua enteada de enteada? E estava todo mundo perto, inclusive a menina, né? A menina esperou o pai responder. O pai mudou, porque a conversa estava agradável. Não deixou de ser agradável, mas o semblante do pai mudou e ele não gostou muito do que ele ouviu. E aí ele respondeu, ele falou: olha, eu não gostaria que, se eu tivesse um pai adotivo, ele me chamasse de enteada. Embora eu fosse. E eu não acho justo chamar a minha filha de enteada, porque, afinal de contas, assumir a criação dela com 3 meses de idade, eu não acredito que qualquer pessoa tenha competência e capacidade para fazer isso e entear essa pessoa. Para mim, ela é minha filha. Ela tem os mesmos direitos da minha filha. E no momento adequado e oportuno, eu vou transferir bens que eu tenho também. Ela vai ter direito aos meus bens quando isso deixar de acontecer. Não é dos bens que nós estamos falando, mas a sociedade meio que coloca isso como uma coisa de alta importância. Então eu estou usando isso para ilustrar. Não se trata de bens materiais. A questão é que a menina também falou: ele é meu pai.
E o meu pai biológico está com um problema sério que não interessa para vocês saberem, e esse aqui é meu pai. Esse cara aqui está me criando. Esse cara me levou para o hospital quando eu precisei. Esse cara foi na escola me matricular como filha dele quando eu precisei. A minha mãe trabalhou, tinha que trabalhar num salão de beleza porque ela não conseguia fazer isso. E esse cara aqui fez tudo. Então esse cara aqui é meu pai. Esse é meu pai. Mas e o outro? O outro eu não sei, mas esse aqui é meu pai. Isso foi se repetindo ao longo da conversa. Bom, isso tudo sendo posto à mesa, eu pergunto: qual é o peso que uma palavra tem na criação de uma criança? E sempre eu gosto de discutir esse assunto com vocês, porque nós passamos por N fases nas nossas vidas. Nós crescemos perto de adultos, nós duplicamos, nós imitamos adultos e um dia nós viramos adultos. E muitas coisas que são ditas pelos adultos, por causa desse ensinamento de respeito, que hoje modificou bastante, deixou muitos traumas em muita gente. E as pessoas preferem mentir, e eu não estou julgando. Eu gosto sempre de falar para vocês que eu não estou julgando essas pessoas, mas elas usam a mentira, inclusive, como um escudo, uma proteção mental, no sentido de falar, não, eu preferi que ele tivesse me batido, que também não é disso que nós estamos falando. A questão é que, para muita gente, imagina você que essa criança perdeu, entre aspas, o pai biológico, ele decidiu sumir, ele ficou quase que 9 meses desaparecido quando a mãe estava grávida, e só no 9º mês, e logo que a criança nasceu, ele apareceu, trouxe dinheiro, a mãe recusou, mesmo sabendo que ele era obrigado a dar o dinheiro, que ele era obrigado a sustentar, e ela passou esse tempo todo, durante a gravidez, com medo. E aí, né, apareceu esse cara e eles se casaram. Por que eu estou mencionando essa questão da gravidez? Lembrem sempre que cada vez que eu faço um vídeo falando sobre criança, sobre problemas, sobre dores, sobre falhas, sobre coisas que causam perdas e danos para o seu formato de sobrevivência, eu gosto sempre de falar para você que as coisas começaram lá na gravidez. Imagina você que essa criança sentiu a mesma coisa que a mãe sentiu. Medo de perda, medo de abandono. E essa mãe contando para esse marido dela, depois eles se casaram, ela falou que ela passou o período todo da gravidez dizendo que ia criar a criança, mas ela também sentiu medo que essa criança ficasse de alguma maneira com deficiência de alguma coisa, com falta de pai. Mas isso não aconteceu. E essa criança já não é mais uma criança, ela é uma adulta hoje. Então, ela sempre fala que foi um acontecimento que valeu muito a pena na vida dela. Levando isso para o universo de Dianética, levando isso para as explicações da tecnologia de Dianética, para o livro Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Na maioria das vezes, as pessoas que têm medo de tomar decisões, têm medo de ficar sozinhas, e tem muitos outros medos. Geralmente esses medos foram colocados lá no momento da gravidez. Se isso de alguma maneira faz sentido para você, comenta e a gente vai manter comunicação. Eu estou muito feliz por você ter me assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.